eu o conheci. Talvez o carinho especial que nutro pela cidade de Nova Andradina tenha nascido pela hospitalidade e generosidade que fui recebido desde os primeiros dias dessa terra linda. Isso desde a época que fiz o concurso público para professor no Instituto Federal Campus Nova Andradina. Mais especialmente em janeiro de 2010, que vim para entregar meus documentos e efetivar-me no carro. Cheguei na cidade de Sorriso de malas e cuia. A primeira casa que se abriu para mim como forasteiro foi a casa pastoral ao lado da igreja metodista, onde morava o pastor Getro e sua esposa, Dona Elza. Meu amigo Écio, também de confissão metodista, levou eu e meus amigos Marcel, Rafael e Tiago para conhecer o pastor Getro e ver se ele podia nos indicar algumas casas para alugar. Naqueles dias, elas estavam raras e caras. Fomos recebidos com uma simpatia e deferência pelo pastor e sua esposa, que nos indicaram várias casas. Serviram-nos um café. Sua esposa contou-nos que chegou na Nova Andradina em carro de boi e que se lembrava dos tempos em que os bois do velho Moura de Andrade invadiam ao final da tarde a cidade ao final da tarde. Lembra que a senhora falou isso pra gente? O pastor Getro também nos explicou que o caminho para chegar ao instituto, reconhecido como antiga escola agrícola, sugeriu-nos prudência no volante. Além disso, aproveitou para nos narrar a história trágica daquela instituição que queríamos trabalhar, que teve sua inauguração postergada para o grande prejuízo da juventude da época, devido aos desvios de verba, ao circuito de fiscalização do governo público do poder público. Aquela era a nossa primeira viagem na MS. A chuva não tinha dado trégua. A viagem no carro do Marcel foi uma aventura, várias vezes quase atolamos. O prejuízo foi um tanque furado e carro sujo. Com o carinho que nos recebeu e a paciência que nos deu, sugestões sobre o dia a dia da cidade, pastor Getro conquistou a nossa simpatia e respeito de imediato. A sua solicitude, simplicidade de descrição escondiam a história de um grande marido, pai, político, pastor, torcedor do Corinthians e cidadão que era enganjado na luta pelo crescimento e melhoria das condições de vida da cidade de Sorriso. Depois daquela visita, várias vezes nos encontramos e conversamos pelas ruas da cidade. Ele sempre passava de carro e aos passos lentos e tranquilos. Nunca se esquecia de dar um aceno. Quando dava para papearmos, vou acertar, sobre sua vida missionária e os episódios inusitados da história local, muitos eternizados no seu jornal mimeografado e impresso, o primeiro jornal da cidade de Sorriso, hoje guardado no Museu Municipal. Adorava vê-lo lendo com veemência e entusiasmo as mensagens bíblicas quando ia à Câmara Municipal, local que era frequentador assíduo. De vez em quando me lembro da história que ele me contou, que pegou alguns colchões emprestados com o pároco da Igreja Católica, seu amigo pessoal, e o levou muito tempo para devolvê-lo. Quando fez, que esqueceu, propositalmente, de 3, que imediatamente brincando o pastor Getro disse que eles tinham se convertido. Ele contava essa história dando risadas. Narravam seus amigos mais próximos que certa vez num jogo em Viema, o pastor Getro era o juiz da partida e deu um pênalti a favor de Nova Andradina. Percebendo que o tempo ia fechar, simulou que estava passando mal para sair da marca. O que resultou para a gente, ele tinha sido submetido a uma cirurgia de hipertireoidismo. E ele era proibido pelo médico de qualquer esforço, ele não podia. Então o que ele fazia? Ele escapulia. Era o tempo que eu dava aula de datilografia. A escola funcionava das 7 às 11 da noite, das 7 da manhã às 11 da noite. Um pequeno intervalo para almoço. E ele, numa dessas, ele escapou de jipe e foi para Batayporã. Não sei hoje se ainda acontece isso, mas Batayporã era assim. Quando eles vinham aqui, para jogos principalmente, apanhavam. Iam para lá quentinho, né? E quando os nova andradinenses iam para lá, apanhavam. Então o que acontece? Eles costumavam chamar o Getro para apitar o jogo. Porque era a única maneira que tinha de os dois obrigarem, né? de ele apaziguar os ânimos do pessoal que jogava. E nesse dia ele sabia que ele não podia ir. Ele sabia, ele estava de curativo no pescoço. Curativo imenso. Às vezes ele acordava de noite e falava assim no meio da noite: Elza. Ele levantava e falava assim: abriu tudo. Aí eu tirava o curativo do pescoço dele, quando eu acabava de tirar, que eu mostrava o espelho, ele estava com o olhinho fechado, dormindo. Aí eu fazia o curativo para ele. Ele não podia andar de bicicleta, não podia fazer esforço nenhum, mas ele escapou e foi. E a hora que deu a confusão bem cerrada, né? Só que eu não fiquei sabendo disso. Eu fiquei sabendo muito tempo depois. Eu não sabia o porquê que tinha acontecido. E depois de muito tempo ele foi me contar verdadeiramente o que foi. Que foi briga, e quando ele viu que a coisa estava muito ruim e que ele não ia dar conta aquele dia, ele
Eu sei que ele saiu carregado. Pegaram pelas pernas, pelos braços. Acho que certamente o Joel. Eu acho que o Joãozinho. Não sei se meu irmão, que era com o jipe, que colocaram ele no jipe e saíram correndo. Muitas pessoas se lembram com orgulho do tempo que ele foi chefe de gabinete no governo do prefeito Alcides Menezes de Farias, de 73 a 77, em que se destacou pelo trabalho e honestidade. Conversando com o morador antigo da cidade sobre o pastor Geto, que lembrava com emoção e saudade e emoção o seu trabalho pastoral, que foi ele que introduziu o ensino de datilografia em Nova Andradina, arte importante para o desenvolvimento da imprensa do período. Era um apaixonado pelo futebol, promotor de torneios, jogador e principalmente torcedor do Corinthians. Esse encanto está revelado nas suas crônicas futebolísticas, que são boas, inclusive deveriam ser todas publicadas, registradas no jornal Pioneiro, que tive a oportunidade de ler no Museu Municipal. Crônicas carregadas de precisão técnica, emoção e habilidade narrativa. Seu encanto pegou todos de surpresa, o catamento, o seu passamento. Aos que acreditam que sua aposentadoria compulsória, né, de janeiro de 2010, e o término do seu pastoreio oficial entristeceram em demasia, agravado seu estado de saúde, aproximando da hora divina mais cedo, já que se via com saúde e força para continuar a obra missionária, o grande sentido de sua vida. A saudade da família, da comunidade local é imensa desse homem que, com sabedoria e paz, fez das palavras de John Wesley a experiência de sua vida. Se teu coração é como o meu, dá-me a tua mão. O Wesley dizia. A última vez que vi foi dentro da padaria Primavera. Convidei para tomar um café, mas tinha compromissos, o que não impediu para conversarmos um pouco sobre a história local. Insisti que ele tomasse um café, mas resistiu com toda a sua sutileza. Então, para retribuir a gentileza como ele me recebeu em sua casa nos primeiros dias de Nova Andradina, eu consegui depois de muita resistência, incluir seus pães na minha conta. Ele não queria de jeito nenhum. Marcamos um futuro café e ele seguiu sereno, tranquilo para casa, envolvendo todos que passavam próximos dele com sua curiosidade contagiante e envolvente. Até hoje não me perdoo por não ter o privilégio de ouvir as suas histórias, suas pregações e nem partilhado uma santa ceia na sua presença. Porque ele me convidou várias vezes para ir na igreja, eu não fui. Nova Andradina ficou mais pobre. Hã? Tem tempo. Nova Andradina ficou mais pobre e mais triste com o encantamento daquele que lhe deu um segundo nome, Cidade Sorriso. Inspirado no sorriso das crianças que desfilavam alegres pelas ruas no dia da independência. Os rádio ouvintes que diariamente escutavam suas palavras na Rádio Excelsior, nos programas Vigiar e Orar e Momento de Paz, sentem-se solitários e órfãos. Veem um vazio que podem ser preenchido pela saudade e pelas lembranças das ações que ele construiu. Creio que seus passos e sua vida merecem urgentemente ser biografados e toda a sua obra jornalística seja preservada e estudada, como eu falei para a senhora naquela hora. Pastor Geto foi um Faustin Pitts, um Justin Spalding, quer dizer, os primeiros missionários aqui do século XX, mas com êxito, pois trouxe o metodismo para essas terras do oeste do Brasil, em que fundou o primeiro templo evangélico, né, vamos falar assim, da cidade de Nova Andradina, do Rio de Cidade Sorriso, a Igreja Metodista de Nova Andradina, em 1965, é isso? Isso é coisa para mim. Mas ele foi somente pastor de sua igreja, transformou-se em pastor e exemplo de vida. 62 nós já tínhamos aqui, né? um trabalho metodista aqui. Mais tempo. Depois a gente vê só. Depois eu vou deixar com a senhora corrige, a gente vai ter tempo. Partilho com os leitores um texto dele publicado no seu jornal Pioneiro em surpreendente consideração surpreendente, considerando a perseguição política e o escarceramento de liberdades públicas e políticas impostas pela ditadura, porque o texto é pesado. Você vai lendo o texto que ele fez sobre o que deveria ser a imprensa, para o contexto da época, discorre sobre como deveria ser um bom jornalismo. Ele, um pioneiro da imprensa de Nova Andradinense, refletia sobre os parâmetros éticos dessa profissão. Só vou ler para vocês, porque eu acho bonito esse texto dele. Depois eu vou deixar com a senhora, aí a gente corrige direitinho, tá? Só vou ler o trechozinho, porque a minha emoção tá forte. Eu tô há dias para entregar isso. Aí surgiu essa oportunidade. Ele diz assim um textinho dele, o texto. Foi no memoroso dia 5 de novembro do ano passado que surgiu na cidade o primeiro número do jornal semanal O Pioneiro, mimeografado. Se foi notável o seu aparecimento, notabilíssima foi sem dúvida nenhuma a maneira que a cidade acolheu, e logo formando-se a qualquer luxo da cidade. Agora, após 5 meses, semana a semana, já no seu 20º surge a ideia de imprimi-lo, restando apenas uma sine qua non.
Onde será impresso o periódico se a nossa cidade ainda não possui uma gráfica? Eis que nessa oportunidade surge o Correio de Sorocaba, na pessoa do seu Zé Maria, que coloca à disposição do redator a sua gráfica. Para termos um jornal informativo impresso, se bem que em menores proporções, torna necessário que o comércio dê uma cobertura financeira, um apoio integral à cultura de nossa gente. Parece que o programa já era o mesmo até hoje, né? Daí esperamos das casas comerciais, bem como o povo em geral, o apoio de propagandas, assinaturas e compra, ainda que se faz o pioneiro miografado. Um outro obstáculo será necessário ultrapassar o que diz respeito à colaboração crítica, para que o jornal passe a ser vibrante. É preciso um grupo de colaboradores que gostem da coisa, que tenham em mente fatos e acontecimentos da cidade. Se esses obstáculos forem vencidos, realmente teremos em nossa cidade não só um jornal, mas um grande e vibrante jornal. Deverá ser constante motivo de trivial curiosidade, cultivar a estese, cairás bem fundo nos corações que o recepcionarem com carinho, maiormente pelo que ele de interessante, de novo, de informativo, de fidedigno, de instrutivo, em suma. A confecção, entretanto, demanda cuidado especial, quer na ontologia da matéria completiva, quer nos pensamentos colhidos, nas sessões esportiva e humorística, pois o segredo está justamente em informar sem aborrecer, dizer sem cansar. Eu achei fantástico isso, né? Dizer sem cansar. Se dissermos melhor, procuraremos fazer colocando indagações de sublinhado interesse, diálogos cômicos, historietas beáticas, de sorte que a austeridade de cada pensamento e a aridez dos dados estatísticos tenham, para amenizá-lo, o romantismo de uma declaração poética, para satisfazer o linguajar escorreiro, né? Escorreteiro e atraente, não deixando nunca jamais, porém, de expressar a verdade nua e crua, sem inventivas, esquivando-se dos subterfúgios e dos rótulos enganosos. Eu adoro esse texto, eu já li vários textos em casa. Modelar e recriar, animar e dilatar o que se referia a nosso passo progressista da cidade de Sorriso. Eis o escopo, o pioneiro. Depois eu tenho que acertar aqui. Colaborem conosco, sem a crítica construtiva do nosso jornal, para que vejamos a grandeza do período com a grandeza da cidade denominada e já conhecida cidade de Sorriso. Getro da Silva Camargo. Esse aqui é um texto de 68. Ele falando de como deveria ser um jornal. Eu acho legal isso aqui. É do terceiro ano que ele estava aqui. E aí, como vai? Essa é a esposa do pastor Getro, o Ailton. Prazer. Vou deixar com a senhora isso aqui. Aí depois eu passo a senhora pra gente corrigir direitinho, aí eu publico depois. É um presente mesmo, de carinho mesmo pra senhora. Está faltando um pedaço, só botar um pedaço. A única coisa que eu observei, não sei se eu ouvi direito, que quando nós viemos para cá, na verdade, nós viemos em períodos diferentes. Ah, Quando a minha família veio, nós éramos crianças ainda, né, Edna? ah, vocês não vieram juntos, né? Não. A senhora já era moradora, né? Nós viemos aqui aproximadamente 61, né? Novembro de 61. Não tinha estrada, nós viemos, nossa mudança veio de caminhão. Nós viemos do estado de São Paulo, Dracena, mas nós saímos, nossa mudança veio num caminhão de um senhor aqui chamado Roldão. Ele era um comerciante aqui em Nova Andradina. Mas o comerciante de Nova Andradina era interessante porque o Hotel Primavera, naquela época, era de madeira, tinha só um barzinho, uns pauzinhos de marraeco na frente, e geralmente o pessoal que chegava assim tinha amarrado um cavalo. E o único armazém que tinha, primeiro era o Primavera, né, depois a Casa Cravinho, o presídio era ali na avenida, tá? Ali mais ou menos, eu acho que onde é a Tropical, por ali assim. Ali era, não era ali? Hã? A cadeia? Ali? Era ali. Acabou? Então, Frente do Banco do Brasil. hã? Perto do Banco do Brasil? Frente do Banco do Brasil, onde hoje é a loja. De frente. De frente, mas uma coisa muito rústica. Eu acho que só mantinha as pessoas ali devido à severidade policial daquela época. Mas a segurança que tinha era o medo, né? Ninguém fazia coisa errada, não. E o jornal naquela época, se tivesse que passar coisa bem crua mesmo do que acontecia, eu me recordo de um fato de um senhor da fazenda, Edna lembra disso, que morava aqui em Nova Andradina, nas imediações ali da fazenda Baile. Escapou um suíno, uma porca escapou lá da fazenda e chegou até perto do barraco dele e o homem acho que guardou, certo? E acho que o animalzinho criou, né? E a polícia, não, alguém denunciou e a polícia prendeu. Então o que eles faziam naquela época? Fizeram uma placa, sou ladrão de
os fatos mediúnicos, as coisas horríveis que aconteciam. Raspava a cabeça também? Rapava a cabeça na As cruz, coisas, que ninguém falava uma nada. placa escrito ladrão. As coisas horríveis que aconteciam, na verdade, ninguém comentava muito. Por quê? Porque era tipo assim, o camarada era preso aqui, ele era levado para Cuiabá. Então ele era levado para Cuiabá, só que aconteceu o seguinte, ele saía daqui, você não sabia para onde que ele ia chegar. Porque na verdade não existia estrada, era só picadão. Tanto que nós saímos de Dracena com a nossa mudança um dia às 10 horas, viajamos o dia inteiro, a noite inteira, para chegar aqui em Nova Andradina no dia seguinte às 11 horas. Com a mudança. Tá? Mas verdadeiramente a história do carro de boi, É só da senhora. aqui existia. Aqui existia mesmo. E o gado da Fazenda Morandrade, eles pastavam mesmo até na avenida. Porque era só areia e grama. Era pastagem mesmo. Tanto que o primeiro cinema que houve aqui era na antiga sala da Câmara ali embaixo. Quando a gente saía para vir assistir o filme, não é? Tinha que voltar depois tinha que voltar com muito cuidado, porque o gado estava todo solto na rua. Não, era assim, era bem desse jeito mesmo. Então tem muita coisa que às vezes a gente olha na história assim, determinadas pessoas que às vezes se atrevem a escrever, a gente olha e fala, gente, mas que pobreza, falta tanta coisa nisso aí, né? Tem tanta coisa assim de vida. Detalhes, Você olha, por exemplo, tem detalhes. Você olha, por exemplo, as paineiras que tem ali em torno agora do museu. Tá? Que é o antigo fórum. Eu amava quando o fórum era ali. Eu gostava dele. Então, aquelas paineiras, e uma que eu acho que ainda existe aqui na frente do templo da Igreja Católica. Quanto à igreja antiga, não sei se a gente tem alguma fotografia da Igreja Católica antiga, eu acho. Olha, essa foto